Comprou um bom amplificador, bons alto-falantes, bom player, bons cabos, tudo bom, instalou e na hora de ouvir o som, o que aconteceu? Tá tocando, tá dando volume, mas o som não tá muito bom, tá estranho, né? Por que será, né? Talvez, provavelmente, o ajuste High Pass e Low Pass do seu amplificador não esteja ajustado corretamente. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre isso daí e também sobre filtro subsônico, subsonic filter, né? Às vezes em inglês, né? Roda a vinheta aí! Um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no programa Escola do Som, eu apresentei os produtos de áudio, subwoofer, médio, tweeter, né? E onde cada um atua, né? Que cada um é um especialista na sua área, né? Então o subwoofer vai tocar só o subgrave em uma parte do grave, o médio, né? O woofer vai tocar uma parte do grave e do médio, e o tweeter vai tocar o agudo. Muito bem, então cada um é especialista na sua área, vamos dizer, né? Dessa forma, os três trabalhando em conjunto conseguem, né? Reproduzir a música por completo. Muito bem, então se a gente entender esse princípio, nós já sabemos que o subwoofer não pode receber então a frequência que a gente manda para o tweeter e vice-versa, tá? Não vai dar certo isso daí, tá? Como é que a gente define isso daí então? Exatamente através dos ajustes encontrados no amplificador, o crossover do amplificador, tá? Que é o filtro HPF e LPF. HPF significa High Pass Filter e o LPF é Low Pass Filter. O que significa isso? Filtro passa alta, filtro passa baixa. Como assim filtro? Explica esse negócio, vamos lá. Muito bem. O subwoofer vai tocar subgrave e grave. Muito bem, ele não toca médio, eu não quero que ele toque médio. Quem vai tocar o médio é o próprio woofer. Então tá, como é que a gente vai definir isso daí? Através desse ajuste. Então você vai pegar um amplificador, seja ele mono ou estéreo, ele sempre vai ter lá a possibilidade do ajuste HPF no meio. Você normalmente vai encontrar full, né, ou flat, e do outro lado HPF. Então tá, isso é cada dois canais, né? Então você vai fazer esse ajuste. Então se eu fizer, por exemplo, em 4 canais, o ajuste Low Pass Filter, até mesmo no amplificador mono, né, eu vou ter a opção de não só ajustar em Low Pass e fazer a regulagem. Mas o que é Low Pass? Afinal de contas, Low Pass é o ajuste da frequência até onde o subwoofer vai trabalhar. Ou seja, eu estou limitando até onde eu quero que ele trabalhe, que normalmente é feito em torno de 80 a 100 Hz. Tá? Normal, padrão, 80 Hz ou 100 Hz. Tá? Muito bem. Então o que a gente já sabe? O subwoofer ele vai chegar até os 80, vamos falar 80 Hz para facilitar. Ele chegou até os 80 Hz e pum, para. O que vem a partir daí? Aí você vai entrar com o seu kit duas vias, o woofer do duas vias ou do coaxial, ele vai começar a partir de então. Então esse corte que foi feito até aqui é o Low Pass Filter do subwoofer, ele para 80 Hz. E eu vou fazendo High Pass Filter nos outros canais que estão tocando duas vias, né? Então o meu High Pass Filter, o HPF, ele deve ser exatamente onde parou o subwoofer. Então se ele parou em 80 Hz, o HPF também vai ser feito em 80 Hz, né? Claro, óbvio, né? Ah, mas o tweeter, o que vai fazer o corte do tweeter lá na frequência dele, que normalmente é na faixa dos 5 kHz? O próprio crossover do tweeter, tá? Então esse daí ele não precisa ser ajustado, ele já vem pré-estabelecido de fábrica dentro do ajuste do crossover, dos capacitores e tudo mais, tá certo? Então a gente já entendeu o que? O subwoofer vai chegar até os 80 Hz, parou, fez um low pass em 80, aí faz o high pass do duas vias ou do coaxial a partir de 80 em diante, tá? Aí se eu fizer um high pass em 120, então peraí, olha só, aí não vai ficar bom, pode ser o problema que você esteja enfrentando aí. Subwoofer chegou até os 80 Hz e parou, aí você fez um high pass no duas vias em 120, significa o quê? Tem um vazio, um buraco, um nada aqui entre 80 e 120. Ou seja, entre 80 e 120 Hz não reproduz a parte da música que está ali, tá? Aí se eu fizer o quê? Eu fizer um high pass do kit duas vias em 60 Hz e o low pass eu fizer em 120. Você vai ter uma sobreposição de frequências entre 60 e 120.
E isso vai fazer com que seu áudio, não a música, como todo áudio, né, não fique tão agradável de ouvir, tá? Fique muito condimentado, muito temperado, muito estranho, não está natural, não está gostoso. Dá para ouvir tudo, mas não está legal, tá? Então, lembrando, todo high pass e low pass eles devem ser cortados na mesma frequência, tá certo? Lembrando também o que a gente falou no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores sobre casamento de potência, tá? Quanto mais baixo for o corte que você fizer num alto-falante, menor a potência que ele vai suportar. E quanto mais alto, tá, mais potência ele suporta, tá? Então isso é muito importante também a gente ter em mente. Então se você está com um kit duas vias lá, cujo corte padrão é 80 Hz, se você faz um corte em 60 Hz, ele não vai suportar a potência nominal declarada, né, pelo fabricante. Ele declarou que é 60 watts RMS. Tudo bem, você fez o corte não em 80 Hz, você fez o corte em 60. Então ele não vai aguentar 60 watts RMS, ele vai aguentar 50, 45 watts, tá? Mas e se eu cortar em 120 Hz e não em 80? Bom, então ele vai aguentar mais que 60 watts RMS. De repente ele aguenta 70, 75 watts RMS, porque você cortou bem mais em cima, tá certo? Então isso é um critério muito importante até para a gente saber em relação à potência que você está mandando ao alto-falante, tá? Corte muito baixo, maneira no volume lá, não vai dar muita potência, que senão você vai queimar, ele não vai suportar tanto, tá? Não, eu quero ouvir muito alto, então tá, você vai fazer os cortes lá em cima, tá? Qual seria um corte para quem gosta de ouvir bem alto mesmo? 100, 120 Hz, tá? Low pass e high pass, como eu citei, tá? Por fim, filtro subsônico. O que é filtro subsônico? O subsonic filter que a gente encontra nos amplificadores. Ele nada mais é que, de certa forma, um high pass para o subwoofer. High pass para o subwoofer? Como assim? O subwoofer ele começa a tocar de algum ponto, né? Qual ponto é esse? Normalmente ele vai começar a tocar levemente abaixo do FB da caixa, que é a sintonia, né, da caixa. Então você já deve ter ouvido falar que, olha, essa caixa está sintonizada em 30 Hz, está sintonizada em 28 Hz, sintonizada em 40 Hz, né? Bom, aquela sintonia que o fabricante ou quem fez o projeto para você, dentro do volume também, né, da caixa que você queria, conseguiu, tá? Vamos pegar um valor médio, 30 Hz de sintonia, o FB da caixa. Muito bem, está sintonizado em 30 Hz. Significa que o subwoofer vai começar a tocar em 30 Hz e vai parar lá no meu low pass em 80 ou 100 Hz? Não chega a ser bem isso daí. Ele vai começar um pouquinho abaixo dos 30 Hz, tá? Só que num volume menor. Muito bem. Mas qual que é o problema disso daí? Se o amplificador ele recebe um sinal full é cheio, pleno. Então esse sinal ele pode ter de 5 ou 10 Hz em diante. 5, 10, 15, depende do amplificador, depende da música também, tá? Mas vamos falar que ele tem lá uma abertura para a partir de 5 Hz, seu amplificador, tá? Então você vê uma resposta de frequência do amplificador de 5 Hz em diante, 10, 15, que seja, tá? Qual que é o problema disso daí? Se você... o filtro subsônico você só vai encontrar quase sempre em amplificadores mono. Dá para achar em estéreo? Dá. É bem difícil, tá? Bem raro, mas normalmente é amplificador mono. Mas então vamos lá. Se eu deixar o meu filtro high pass, meu filtro subsônico no mínimo, vai dar problema? O mínimo é o máximo. Como assim o mínimo é o máximo? Você deixou o mínimo lá vamos dizer, em 15 Hz, que é o mínimo. Normalmente vai de 15 a 50, né? O filtro subsônico. Você deixou no mínimo que é 15. O 15 é o máximo. Por quê? Porque você vai começar a mandar de 15 Hz em diante do seu subwoofer. Só que ele está sintonizado, né, numa caixa em 30 Hz. Se você começar a mandar 15, 18, 20, 22 Hz, um sub que está sintonizado em 30 Hz, por exemplo, ele vai acabar sobreexcursionando. Você pode ter a trava da bobina fora do gap, né, sobre a excursão, ele movimenta demais, tá? Você pode queimar o seu subwoofer também, ou às vezes antes do subwoofer queimar, ele já queima o próprio amplificador, e é onde começa aquele monte de, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, tá? Então, quando você está trabalhando com o amplificador mono e você tem a opção de ajuste high pass filter, se informe sobre qual que é a sintonia da caixa. Não sabe? Comprou uma caixa pronta, o subwoofer não sabe. Ninguém soube informar, ninguém soube calcular para você. Então, de uma regra geral, você vai ajustar em 30 Hz para a caixa dotada e 35 Hz para a caixa selada, tá? Vai mudar o som? Não, o seu som vai tocar lindo e maravilhoso do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, tá? Você vai talvez perder um pouco de subgrave se, né, for uma exceção e seu sub estiver sintonizado muito lá embaixo, tá? Mas em caixas padrão, né, vamos dizer normal de mercado, selada ou dotada,
esse é o corte mais preciso e que te confere maior durabilidade nos seus produtos, tá bom? Então, novamente, em caixa selada, não sabe, né, qual é a sintonia dele? Faz 35 Hz no Subsonic Filter, filtro subsônico. E na dotada pode ser em 30 Hz na média, tá certo? Pessoal, isso daí, no próximo vídeo a gente vai falar sobre outro assunto relacionado também a ajuste. Um abraço para todos aí, até mais!